Beleza, iniciamos. Bom, boa noite aí, pessoal. Vamos começando o nosso 12º Eleb Talks. É muito bacana aí a gente poder ter essa experiência, né? Participar dessa experiência, da gente poder trocar um pouco de conhecimento, de conteúdo. Então, como a gente sempre faz, a gente convida uma pessoa do mercado, uma pessoa que tem uma experiência bacana para compartilhar com a gente, e a gente também convida uma pessoa que seja da própria Eleb, para que a gente também mostre um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo. Então, a gente hoje está contando aqui para falar sobre o tema de automação e, na verdade, não somente a automação em si, mas como virar essa chave com o seu time. E a gente trouxe a querida Bárbara Cabral, é uma super profissional, daqui a pouco ela se apresenta. E é a minha querida amiga aí da jornada, a gente já fez alguns trabalhos juntos na jornada também. Conhece bastante, tem um trabalho incrível. E também a gente tem o Paulo Eduardo, que é Paulo Eduardo Santos, que é nosso também sênior de automação, engenheiro sênior de automação. Então a gente também vai compartilhar um pouco também da experiência que o Paulo vem vivenciando. É bacana porque o Paulo ele teve aí um crescimento muito grande aí desde quando ele entrou na Ileb. E a gente realmente tem um orgulho muito grande de poder contar com a participação dele aqui dentro desse evento com a gente. Foi bem bacana aí também ele poder participar, aceitar o convite e poder participar com a gente aqui. Lembrando que o papo aqui, gente, é bate-papo, né? A gente vai ter uma breve apresentação tanto da Bárbara quanto do Paulo. E aí, depois disso, depois da apresentação deles, a gente está aberto à discussão, às perguntas. Então, fiquem à vontade para colocar as suas perguntas aqui no chat. Como eu falei também, tem ali a caixinha, né, de som ali, o alto-falante livre, para quem quiser participar também e fazer a sua pergunta aqui ao vivo, né, falando para a gente qual é a sua pergunta. E também agradecer aí a Epic Group, que é a parceira aí que cedeu esse espaço de evento para que a gente pudesse então ter esse momento aqui e poder compartilhar e realizar então essa edição de uma forma diferente, uma forma especial. Acabou que a gente demorou um pouco a fazer a primeira edição de 2022, justamente que a gente estava nessa questão de definição de tema, definição da plataforma, querendo trazer também uma experiência diferente para vocês, para que a gente pudesse então realmente fazer com que o evento ele fosse mais bacana do que já foi nas outras edições. Então, deixando agora aí o espaço para que a gente possa começar. Quem que vai começar falando aí? Paulo ou Bárbara? Quem começa aí apresentando? Paulo? Pode ser? Vai lá, Paulo. Começa então. Bom, tudo bem. Deixa eu colocar a apresentação. Ótimo. Tô. Foi? Deixa eu ver se eu acho a apresentação aqui. Estão conseguindo ver? Aí, acho que agora foi. Beleza. Show. Bom, é um prazer estar aqui pelo convite, né? Eu fico muito feliz de estar podendo participar, poder compartilhar um pouco do que eu faço, do que eu estudo. E vamos lá. Tentando atender ao tema, né? Como virar a chave com o seu time, né, em relação à automação, eu separei alguns pontos para a gente debater que eu acho muito relevante. Antes de você tentar convencer alguém explicando como fazer, o importante também é explicar por que fazer. Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente refletir sobre a automação. Bom, o primeiro ponto é que a automação, né, se a gente parar para pensar, ela é uma forma de redução do esforço para tarefas repetitivas, né, para a execução de tarefas repetitivas. Então, essa busca, né, por essa redução de esforço, ela é muito antiga. Tá? A automação é uma evolução dessa busca por reduzir o esforço humano. E isso vem lá da pré-história, passa pela Revolução Industrial, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos como a invenção da roda, moinhos movidos a vento, a água, máquinas a vapor. Já no século XX, nós tivemos uma forte mecanização,
que também é uma evolução, né, até se chegar à automação. E temos a automação industrial dos dias de hoje, que teve, né, o seu avanço graças à computação. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, embora a gente fique imerso no ambiente de TI, a automação não é exclusiva da TI, né? Novas soluções, novas necessidades dos clientes, eles propiciaram a possibilidade de se ter a automação, de se pensar em fazer a automação. E que necessidades foram essas? O foco no aumento da capacidade produtiva, a redução de prazos de entrega, que a gente chama de lead time, redução de custos, né, e maior competitividade nos mercados. E não podemos deixar de falar da indústria 4.0, da internet das coisas, que resumidamente, né, ela está trazendo máquinas e dispositivos conectados, né? Tem muita coisa além disso, mas como resumo, ela está colocando as máquinas, né, os dispositivos na nuvem, na internet, conversando com servidores, enfim. E a aplicação, né, eu poderia citar vários mercados, várias indústrias aqui. Eu separei apenas, né, a automobilística, que é referência à automação, a de alimentos, de bebidas, siderúrgicas, fábricas de peças, plásticos, enfim. O terceiro ponto, né? Muita gente pode pensar que a automação vai substituir humanos, vai tirar o emprego de muita gente, mas a pesquisadora Lisanne Bainbridge, ela fez um artigo, né, ela pesquisou sobre isso, ela é uma psicóloga, e ela verificou que quanto mais eficiente for o sistema automatizado, maior e mais necessário será a contribuição humana. Então, não tem como separar ou substituir a automação de pessoas. Tá? Se a gente for citar um exemplo aqui, se tem um sistema automatizado que tem um erro, esse erro ele vai se multiplicar enquanto não for corrigido por alguém. Então, a gente vai continuar precisando de pessoas. Por quê? Pela capacidade criativa, capacidade analítica e pelas ações de implementação, de supervisão, de controle, de manutenção. Alguém tem que comandar a automação. O quarto ponto, esse eu acho bem relevante. Tá? Eu peguei uma frase do Bill Gates que diz: a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda regra é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Então, resumindo, a automação melhora os processos bons, ela vai trazer todos os benefícios que ela é capaz de trazer, mas ela não vai ser a solução se ela for aplicada a um processo ruim. Então, ela não é a bala de prata que muitas pessoas pensam, né? O quinto ponto é por que se automatizar. Digamos que você tem um processo muito bom, pessoas excelentes que vão lidar com a automação. O que você vai ganhar com isso? Então, logo de cara, você pode ter uma redução da execução manual de tarefas repetitivas, redução ou eliminação, depende do teu processo, do teu fluxo. Você pode fazer execuções em paralelo de tarefas, né? Então, você pode pensar na automação como uma ajudante sua. Você pode ter alguns testes que não podem ser automatizados, você tem tarefas automatizadas e você pode fazer as duas ao mesmo tempo. O robô vai fazer uma por você e você faz a outra. Pensando na nossa área, né, de testes, né, de software, se você tiver uma lista imensa de testes de regressão, a automação é muito importante. E isso vai reduzir a quantidade de erro humano, né, você vai poder controlar isso. E o quinto ponto, né, de por que se automatizar, que eu acho também um dos mais relevantes. Quando você deixa de fazer tarefas manuais, você ganha tempo para pensar em estratégia, ganha tempo para pensar em inovação, em melhoria contínua, como você fazer talvez um robô melhor, enfim. Bom, esses eram os pontos que eu separei para a gente debater e vamos seguindo. Ótimo, Paulo. Interessante aí. Acho que é uma boa forma da gente
começar aqui a discussão, né? Começar a aquecer e fazer com que a gente reflita, né? De fato, a importância da automação, desmistificar algumas coisas, para que a gente consiga então entender como que isso pode ajudar a gente no dia a dia. Obrigado aí, Paulo. Daqui a pouco a gente começa aí com perguntas, enfim, né? A gente traz aí também algumas questões para a gente debater a mais, mas vamos deixar agora a Bárbara trazer a visão dela, o que ela tem aí para mostrar para a gente. E aí, Bárbara, fica à vontade aí, se apresenta também, fala um pouquinho de você, e aí traz para a gente aí aquilo que você acha bacana aí, que seria interessante para compartilhar com a gente. Pode compartilhar a tela. Paulo, pode parar de compartilhar aí, por favor. Pronto. Boa noite. Bom, pessoal, eu não trouxe nenhuma apresentação, que a ideia aqui é trazer um bate-papo aqui com vocês, tá? Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Bárbara Cabral, eu tenho aí, dentro da área de teste, Agile Testing, automação, mais ou menos aí mais de 15 anos, dentro da área de TI, um pouquinho mais de 18, tá? Não vou falar a minha idade, tá? Tem gente que acha que eu sou bem novinha e eu agradeço por isso. Bom, eu tenho aí bastante experiência com consultorias pequenas aqui em Florianópolis, mas atendendo grandes empresas, né? Na área do setor energético, na área do setor de marketing, na área do setor de comunicação. Tá? E atualmente eu estou prestando serviço para uma empresa americana e trabalho muito fortemente hoje com a parte de automação e integração contínua, entrega contínua e Agile Testing e dentro de outras coisas dentro da área de teste. Já fui várias vezes, me puxaram para outras áreas, né? Já me convidaram para fazer muitas outras aí da jornada junto com o Júnior. Atualmente sou head de qualidade da jornada, né? Estou atuando também como professora do MBA de DevOps, aí do IGTI, junto com o Antônio Muniz, e fazendo algumas outras coisas aí junto com o pessoal. Bom, partindo aí da parte de automação, então, eu até conversei com o Paulo e trouxe algo bacana, né? Que eu vi em várias empresas que eu passei, né? E eu acho que é uma dor comum para várias empresas, é essa virada de chave aí do manual para automação, tá? Essa virada de chave aí é crucial, porque o que acontece? Muitas vezes você tem aí profissionais, né, que têm habilidade nos testes manuais, e aí você não consegue fazer essa virada de chave para automação, porque você não tem pessoas capacitadas. Mas eu me deparei também com um cenário muito diferente, de pessoas muito capacitadas na parte de automação, e mesmo assim, às vezes você tem dificuldade para fazer essa virada de chave. E aí eu comecei a me perguntar por que você está dentro, às vezes, de um cenário de uma empresa onde você tem pessoas altamente capacitadas na área de engenharia de software, desenvolvedores, né, pessoas especializadas em automação de teste, e mesmo assim você acaba caindo naquele vício, né, de continuar fazendo teste automatizado, teste manual, você não consegue trabalhar mais com automação do que com o teste manual, né? E tem alguns motivos relacionados a isso, né? Alguns dos motivos é que, ok, não é possível automatizar tudo, nós sabemos disso, né? Não existe a possibilidade de você automatizar 100% tudo, existe a necessidade de você ter uma inteligência por trás, fazendo testes específicos e cenários específicos, que nem sempre vai ser possível você cobrir 100% com automação, e nem é requerido isso, porque caso contrário, você teria que ter uma esteira com testes rodando, milhões de testes rodando para exercitar diversos
tipos de cenário e muitas vezes você não pode ter, digamos assim, um pipeline de testes rodando 5 horas para você lançar uma feature, então você tem que ser muito sucinto naquilo que você vai colocar na esteira, né? E a própria engenharia de software muitas vezes requer que você tenha um pipeline de teste rodando aí abaixo de 5 ou 10 minutos para não parar o tempo de desenvolvimento de software e lançar feature para produção, né? Então você tem essa questão aí, e depois você tem a questão de você promover o código para vários ambientes até ele chegar em produção, né? Que não é só a integração contínua, que é a integração, a entrega contínua e o deployment contínuo. Então, você tem várias etapas para você promover esse código, né? Desde a etapa que você está desenvolvendo ele até a etapa da implantação. E aí você tem uma questão cultural também, que eu estava até conversando com o Paulo, né, Paulo? Você tem uma questão cultural que é o seguinte: estou desenvolvendo uma coisa nova, né, Paulo? Estou desenvolvendo alguma coisa nova. E quando você está desenvolvendo algo novo, você está explorando aquilo que é novo, né? Então, você está aprendendo com aquilo que é novo. Você ainda não sabe quais são os edge cases, né? Ou seja, você ainda não sabe. Você está testando um novo serviço, você está testando uma nova tecnologia, você ainda não sabe como é que ela funciona direito. Então, muitas das vezes, você está aprendendo com aquela nova tecnologia. E quando você está aprendendo, ou você está dentro desse processo de experimentação, é muito difícil você automatizar. É até não requerido que você automatize nesse momento, porque é desperdício. Você pode estar automatizando algo que de repente está num processo de experimentação, não necessariamente aquilo é definitivo para ir para o usuário final, e aí você está desperdiçando tempo com automação. Então é muito difícil você alcançar esse limiar entre você estar automatizando o teste agora nesse momento em que está sendo desenvolvido realmente a feature, ou você esperar um pouco até a feature estar madura e aí você desenvolver o teste automatizado. Então, encontrar esse timing é um pouco difícil. E aí, o que acontece? Quando você está desenvolvendo uma feature que ela está em experimentação, você às vezes você está implementando um pequeno, vamos dizer assim, você acha que está criando, né? Deixa eu só fechar a porta aqui. Você acha que está criando um ratinho de laboratório, fazendo experimentação, imagina assim, né? Vou fazer uma alusão. Você está criando acha que está criando um ratinho de laboratório e de repente aquele ratinho de laboratório vira um elefante. De repente você tem um elefante dentro da sua sala. Que é mais ou menos isso que acontece. E dali a pouco o time está com um volume de teste manual muito grande. E se você não parar para repensar, e tipo assim, ó, peraí, tá na hora de parar de priorizar teste manual e começar a priorizar automação. E é esse timing aí que o time precisa perceber, né? Quando eu tô me desgastando, quando o time em si, não só o QA, não só o teste engenheiro, está se desgastando com teste manual de forma repetitiva, e está priorizando o teste manual para lançar a feature, né? Mas isso está se tornando algo repetitivo, aí precisa ter uma conversa, né, entre a parte de engenharia e a parte de gestão no sentido da priorização, né? Então, o que eu preciso priorizar? Então, ter esse feeling de como é que eu vou fazer essa virada de chave é muito importante. Quando você entra num estado de eu estou fazendo muito teste manual, está muito repetitivo, está muito cansativo. E quando você vai para uma retrospectiva e você chega na retrospectiva e só tem reclamação, sabe? Quando você vai para uma retrospectiva, e aí aqui em Florianópolis, não sei se esse termo usa aí, na região de vocês,
Quando você vai para uma retrospectiva e é só mimimi, aí você vê, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí eu queria deixar o gancho aí pro Paulo comentar e depois a gente continua o papo por aqui. Pode falar, Paulo. Sim, essa parte que você comentou de não automatizar em determinada fase do projeto, isso é bem importante. Recentemente eu atuei num projeto que, na verdade, ainda estou atuando, né? Tem várias oportunidades de automação, só que eu não comecei a automatizar exatamente porque o projeto está em andamento. Tem muitos bugs, tem muita coisa que pode mudar ainda, elementos, né, nas páginas, as URLs podem mudar. Então, não dá para automatizar, porque aí vai ser um retrabalho depois. Né? Aí eu vou estar gastando um esforço, vou codificar, vou mapear os elementos, os expecs, e depois vou ter que refazer tudo novamente. Então, é muito bom ter esse pensamento, né, analítico, né, para você não gastar energia à toa. Aí, nesse caso aí, o que eu posso fazer, né? Então, nesse caso, eu posso pensar assim, o que eu posso automatizar nesse momento? O que está estável, né? Então, se, por exemplo, estou tendo muita mudança a nível de interface gráfica, a nível de UI, mas a nível de API, nível de chamada de back-end, eu não estou tendo tanta mudança assim, né? Então, vamos começar a automatizar a nível de API, se eu conseguir. Se não tiver tanta mudança a nível de API, sabe? Se tiver alguma área do software que ela tiver mais estável, mais madura, vamos começar a automatizar por lá, né? Se tiver algum componente que, ok, vai mudar, mas a mudança vai ser muito pequena, talvez já valha a pena automatizar. E também tem outra coisa que é importante lembrar, Paulo, que, assim, eu sou profissional da área de teste, né? E o teste, hoje, ele é visto como responsabilidade de todo mundo, né? Então, uma coisa importante é que, assim, a gente pode, hoje em dia, a gente pode ajudar a apoiar os times a fazer aquele setup inicial dos testes, que é o quê? Colocar os testes rodando na esteira e ajudar o time a implementar os testes, né? E aí, digamos assim, eu tenho uma feature com uma tela que eu sei que vai mudar, mas eu sei que não vai mudar. Vai mudar alguns campos, vai mudar algum botão, mas a estrutura da tela ou a estrutura de navegação principal, ela não vai mudar tanto assim, entende? Então, eu já posso fazer alguns testes básicos e já colocar a rodar na esteira. E aí eu digo para o time que a responsabilidade é deles também de manter os testes, e é de todo mundo, né? Então, quando a gente tira um pouco o foco de que os testes é de responsabilidade do engenheiro de teste, e eu digo que os testes são de responsabilidade do time, eu estou dizendo que, ok, vão ter alterações, mas eu posso atuar ajudando eles. Não está mais funcionando em volta, eu acho. Fazer a manutenção desses testes. E aí teve algumas situações que a pessoa disse assim, tá quebrando o teste, o que eu faço? Não fui arrumar. Eu chamei a pessoa, disse, vamos fazer uma call? Eu vou te ajudar você a arrumar. E aí eu fiz a pessoa corrigir, entendeu? Tipo assim, eu fiz uma call com ela, né? Vamos fazer um pair teste aqui? Aí eu falei, olha, vamos investigar junto o que está acontecendo. Aí eu fui lá e fui guiando a pessoa. Faz isso, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo.
Entendeu? Gasta mais tempo? Gasta. Seria mais rápido eu ir lá corrigir? Seria. Vamos ser honestos, né? Seria mais rápido eu ir ali, abrir a linha de código e eu mesma corrigir. Mas a gente precisa também gastar um tempo com educação, que é o quê? A gente educar também o time, que não tem que estar só na responsabilidade do engenheiro de teste trabalhar com automação, que a gente tem que empoderar os engenheiros de software a fazer isso também, né? Então, e também tirar um pouco da carga. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer mais coisas. A gente pode começar a melhorar o tempo de execução dos builds, a gente pode cobrir mais workflows, a gente pode pensar se está gerando muito tempo de execução, a gente pode ir avançando no nosso conhecimento técnico, melhorando, inclusive melhorando tecnicamente, porque a partir do momento que a galera começa a avançar tecnicamente na parte de testes, é até legal para nós, que a gente se sente desafiado. Peraí, eu vou ter que ser melhor que esses caras agora. Na parte de teste eles já estão bons, então eu vou ter que ser melhor para eu poder dar um melhor suporte para eles, né? Para eu poder dar um melhor suporte, para eu poder melhorar a execução de testes na esteira, para eu reduzir, para eu pegar, por exemplo, testes que são flake, né? Que são frágeis. Peraí, tô vendo aqui que tem testes que estão, volta e meia estão quebrando, né? Então vou focar nisso, vou deixar eles trabalhando lá em alterar os testes, implementar testes novos e vou focar naquilo que é problemático, entendeu? Então eu vou ser a pessoa que vou resolver os problemas. Aí a gente começa a ter um outro foco, né, que é bem interessante também. Isso vai de encontro com agilidade, né? Todo mundo participando junto, né? Não tem somente um responsável, mas a equipe toda, né? E querendo ou não, todo mundo pode se tornar capaz de fazer o que todo mundo faz, né? Dentro da equipe. E, bom, por experiência, isso já acontece na equipe de automação que eu faço parte. Então, nisso eu posso dizer que funciona muito bem. E a ideia é que esse tipo de comportamento se estenda, né, para as outras partes. Com certeza. Isso aí. Muito bom. Excelente, excelente. Muito bom. E acho que tem uma coisa importante que você falou aí, Bárbara, que é essa questão de conseguir fazer com que o time ele também assuma essa responsabilidade, né? Seja corresponsável naquilo que está sendo realizado, que ele seja parte, né? E o papel do profissional ali de automação, ou do profissional de teste, enfim, ele acaba sendo muito mais no sentido de orientar, né? De fazer esse alinhamento inicial, de ajudar o time ali a evoluir no conhecimento e fazer com que o time também tenha essa capacidade de andar de certa forma sozinho, né? Eu acho que é bem por aí. Então, acho que vocês falaram em coisas muito bacanas. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, senão a gente já pode ir partindo aqui para as perguntas, para botar a galera para contribuir também aí, né? Eu quero só adicionar mais uma coisa que eu anotei aqui na conversa com o Paulo, né? Duas coisas, né? Uma coisa, para que funcione, né, a questão de você ter na minha visão, né, Júnior, na minha visão pessoal, tá? Um engenheiro de automação de teste é um engenheiro de software também, tá? Então, na minha visão pessoal, ele precisa estar presente nas reuniões de arquitetura de software, tá? Porque eu vejo, e eu já vi isso em múltiplas empresas que eu passei, ele não ser convidado para as reuniões de arquitetura de software, e ele está sempre correndo atrás de mudanças de arquitetura. Isso eu acho bem complicado, tá? Porque o que acontece? A arquitetura de teste, ela precisa andar de forma paralela, precisa andar junto, né? Então,
principalmente quando você tem numa empresa uma arquitetura de microserviços. Aí se não andar junto, né, o que acontece? Nasceu um microserviço novo. A engenheiro de teste, daqui a pouco, olha, nasceu um microserviço novo, já está atrasado com questão de, beleza, agora eu preciso entender o que é esse microserviço, com o que ele está se comunicando, quais outros microserviços ele está se comunicando, quais fluxos de usuário, quais fluxos de usuário quais os fluxos de usuário que são realizados na aplicação, quais são os fluxos de negócio que são realizados e que esse microserviço está atendendo ou recebendo informação, ou as informações estão sendo atualizadas, ou é um serviço de mensageria, não sei. O que é esse microserviço? Aí o que acontece? O engenheiro de teste, né, de automação, ele precisa ficar correndo atrás de informação, sabe? Isso é muito desgastante e acaba sendo, como é que eu vou dizer? Acaba tendo uma visão de que o engenheiro de teste não é um bom profissional. Eu fico com essa impressão. A gente parece que ele está atrasado na coisa. E passa essa impressão. Só que as lideranças às vezes acabam esquecendo que a pessoa não foi incluída nas reuniões, porque a liderança às vezes não prestou atenção, entendeu? Porque foi incluído nas reuniões a galera de tech lead, engineering manager, gerentes de engenharia e os tech leads e tal, e o pessoal de engenheiro de teste não foi, é um outro departamento, entende? Por isso que é muito difícil essa coisa quando a empresa é muito departamentizada, entendeu? Então, engenheiro de software, na minha visão, e engenheiro de teste, né, de automação, precisam andar lado a lado. A arquitetura de software e a arquitetura de teste precisam andar junto, né? Isso é muito importante para que as coisas deem certo e para que o planejamento da evolução esteja ocorrendo em paralelo, né? Até porque muitas vezes você tem vários bloqueios, né? Se você tem, por exemplo, você tem um API Gateway e você tem uma ferramenta de bloqueio de segurança, aquilo pode impactar na hora de você desenvolver os testes. Se você tem uma decisão de engenharia onde você vai implementar uma nova ferramenta, né, e essa nova ferramenta pode bloquear alguns requests, aquilo ali vai impactar nos testes. Então, várias ferramentas de desenvolvimento podem bloquear a automação de teste, né? Então, você precisa estar com aquilo tudo muito bem alinhado para conseguir caminhar, né? E o segundo ponto que pode impactar e você sair do manual para automação também, quando você trabalha engenheiro de software junto com o pessoal da automação, é race condition. O que é race condition? É você ter uma certa competitividade, né? E você precisa gerenciar essa competitividade, que é o seguinte: a competição, ela existe em toda empresa, em todo lugar, e ela é sadia, né, até um determinado ponto, e ela sempre precisa ser gerenciada, né? O que é uma competição sadia? Uma competição sadia eu estou evoluindo tecnicamente, profissionalmente, eu vejo meus colegas evoluindo também, e eu vejo eles fazendo coisas legais, também quero fazer coisas legais, então sempre existe uma competição sadia ali de alguém elevando a barra técnica e eu também quero elevar minha barra técnica, então a gente está aprendendo um com o outro, essa é a competição sadia, né? O race condition, ele é uma competição que não é muito sadia, que é o quê? Eu estou fazendo um trabalho e uma pessoa pode ver que eu estou fazendo aquele trabalho
e, digamos assim, olá, no Brasil a gente chama de puxadinha de tapete, né? Basiquinha. A pessoa vê que eu estou fazendo aquele trabalho e ela começa a fazer aquele mesmo trabalho que eu, entendeu? Então, às vezes, isso acontece muito entre engenheiro de teste e engenheiro de software. Às vezes, o engenheiro de teste começa a implementar um teste automatizado, o engenheiro de software vai lá e vê que o engenheiro de teste foi fazendo aquilo, começa a fazer disputinha, entendeu? Já vi isso, já vi isso em várias empresas. Porque o que acontece? Tem gente que tem engenheiro de software que não concorda muito com o papel de QA dentro da empresa, que não concorda muito com o papel de teste dentro da empresa. Tem várias vertentes aí dentro da área de desenvolvimento de software que não concordam muito que tem que existir o papel de QA, o papel de tester, o papel de automação de teste. Tem várias vertentes filosóficas por aí, entende? Então, tem gente que entende que defendendo essa vertente filosófica, eu aprendo com o QA ou com o tester, e se eu fizer isso melhor do que ele, eu, entre aspas, tiro o emprego dele. Entendeu? Então, assim, sendo muito clara, existe isso. Então, o que acontece? Então, as lideranças, elas precisam estar observando isso e gerenciar isso de uma forma sadia. Não, você pode automatizar, mas vamos lá, você pode gerenciar as tarefas, entendeu? Vamos abrir ticket bonitinho para você fazer isso, lá no Gira, né, o portal da ferramenta de gestão, e garantir que cada um tem o seu espaço para trabalhar com automação, para tudo certo, entendeu? Desde que tudo seja gerenciado como qualquer outro trabalho, né? Então, se as lideranças estiverem, né, olhando para esse aspecto e estiverem gerenciando o trabalho de automação, como qualquer outro trabalho de desenvolvimento, porque é um trabalho de programação também, aí não tem problema nenhum. Eu vou agora abrir para as perguntas, que eu falo bastante. Tá? Excelente. Paulo, você quer complementar com alguma coisa? Senão eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. Mas fala aí você, Paulo, primeiro. Não somente na automação, mas até com os testes manuais, né, se a gente não tiver o apoio da equipe que desenvolve, né, o sistema, a aplicação, o trabalho fica mais difícil, né? Os testes ficam mais difíceis. Se você não tiver uma documentação boa, uma documentação com a qual você consiga fazer seus testes, né, sem ficar recorrendo muito a desenvolvedor, enfim. Então, não depende só da gente, né? Não somente da automação, dos testes manuais, enfim. Precisa ter um apoio, um suporte que vem do outro lado, que não deveria ser do outro lado, né? Deveria ser junto, né? No mesmo bloco, né? De desenvolvimento e teste e qualidade, poderiam estar na mesma equipe, mas a gente ainda vê nas empresas essa divisão. Mas a gente tenta, da melhor forma, diminuir essa separação, né? Tentar aproximar, porque aí o trabalho com certeza vai ser mais produtivo. E aí eu entendo o seguinte, né? Que na verdade quando não deveria ter lado, né? A gente está falando aqui, ter um lado de lá, o lado de cá, a gente está falando de um time só. Como a Bárbara tinha citado anteriormente, a gente precisa entender que quanto mais colaborativo, quanto mais participativo, trazer para junto, incluir o QA já desde as definições iniciais, né, e seja ele de automação ou não, né, enfim, mas falando especificamente de automação, para que já considere tudo desde o início, nas primeiras definições, planejamento e tudo mais, isso tende a melhorar cada vez mais o trabalho da equipe como um todo. Então não adianta também a gente querer deixar isso, né, para uma pessoa só, ou de responsabilidade de uma pessoa só, senão acontece também o que a Bárbara falou. Aí o que fica parecendo que ele é incompetente porque ele não sabe a informação, mas não sabe porque ele não foi envolvido, porque ele não fez parte lá do trabalho no início. Então esse trabalho ele precisa essencialmente ser cada vez mais colaborativo para poder de fato dar certo. Mas tem um ponto que eu queria colocar, e aí já aproveitando e colocando uma pergunta para você, Bárbara, assim, acaba que existem muitas realidades, culturas muito difíceis, né, e que às vezes são muito tradicionais e tudo mais, e que além de não ter
essa cultura participativa colaborativa, que pode tender a essa queda de braço aí, como você mencionou, mas também de ter uma cultura que também seja ruim no sentido de ser aquela cultura de apagar incêndio o tempo todo, você não tem planejamento, e aí sempre você está correndo atrás do rabo, você acaba realmente não tendo um tempo para que você pare, organize e defina, cara, eu vou automatizar isso porque isso aqui vai me poupar uma série de trabalhos, enfim. Como que a gente consegue virar a chave nesse cenário, né? Num cenário em que acaba que a gente não consegue ter essa priorização para que esse trabalho seja realizado. Nem sempre você vai estar numa empresa que vai te dar o apoio e o suporte para fazer isso. Tá? E eu já estive em cenários assim, né? A empresa não deu o suporte, o apoio para trabalhar com automação. Então você tem duas opções, né? A primeira opção é separar um tempo do seu tempo de 8 horas, tá? E separar um time box para você por si só trabalhar com isso e assumir que o restante do trabalho você vai fazer no restante do time box, se você conseguir, tá? Então, por exemplo, hoje eu estou em um cenário em que esse quarter eu trabalhei muito mais com manual do que com automação. E tudo bem, porque é uma nova feature, são novos serviços, mas eu bloqueei duas horas pelo menos por dia para trabalhar com automação no meu tempo. Então, do meu tempo pela manhã, 2 horas antes das reuniões, eu bloqueei 2 horas para eu trabalhar com automação, né? Porque eu também tinha uma meta para migrar alguns testes para o framework novo e eu tinha que cumprir. It doesn't matter, não importa, né? Então, assim, eu poderia ter justificado, olha, estou com muito teste manual, não vou conseguir cumprir a meta que era totalmente justificável. Poderia ter feito isso, mas eu preferi não fazer, eu preferi conseguir trabalhar em paralelo, tá? E existe a outra opção que eu já fiz também em outra empresa, que foi o seguinte, nesse ambiente eu realmente não consigo, porque eu preciso de apoio não só da gestão, mas eu preciso de apoio de pessoas de infraestrutura, porque eu preciso colocar isso para funcionar num ambiente de integração contínua e rodando só na minha máquina não vai rolar, porque isso vai me dar mais trabalho vai me dar mais perda de tempo do que ganho. Então, era um cenário onde, para executar um teste automatizado, era muito mais complexo do que executar os testes manuais, entendeu? E era um cenário onde era uma empresa terceirizada para outra maior, e aí eu avaliei o cenário como um todo, e eu vi que eu era uma andorinha no meio de de 1 milhão de pássaros, entendeu? Então eu vi ali que naquele cenário eu disse, olha, tentei por diversas formas advogar pela automação, tentei por mim mesma fazer uma POC e apresentar, não foi para frente, tentei várias formas de conseguir recursos, de conseguir tempo, de conseguir várias formas. E aí chegou uma hora que eu disse assim, ok, não vale a pena, também outras questões, não quero mais trabalhar aqui nesse ambiente, com essa cultura, com essas pessoas. E eu disse assim, não quero mais trabalhar aqui. E saí da empresa. Porque a cultura da empresa, na verdade, é que não me fez querer continuar tentando, entendeu? Agora eu estou num cenário que, para mim, vale a pena eu todos os dias reservar parte do meu tempo para automatizar, até porque a empresa foca mais em querer automação. É desejável aqui que eu automatize mais, mesmo que o meu tempo seja curto para isso.
entende? Então, tudo depende do cenário onde você está, né? E assim, tudo vale a pena de você avaliar, entendeu? Você tem que avaliar o cenário que você está e o que você pode fazer sozinho, quanto que você tem de apoio e quanto que você tem de tempo e quanto que você consegue reservar e fazer um teste. Consigo fazer um teste onde eu consigo reservar parte do meu tempo para automatizar e isso consegue ir para frente. Eu consigo fazer uma apresentação dos testes automatizados que eu fiz. Depois de fazer essa apresentação, eu consigo um suporte para evoluir com isso, colocar isso para frente. E isso aos pouquinhos, mesmo que devagar, entende? Isso vai evoluindo aos poucos. Consigo ver uma progressão, mesmo que devagar? Vale a pena? Tudo bem. Agora, se eu ver que, mesmo com todo o esforço que eu estou despendendo, aquilo não vai para frente de jeito nenhum, aí eu preciso avaliar se realmente vale todo aquele esforço, entendeu? E se realmente eu estou no lugar certo. Porque se eu quero muito fazer automação e se de forma nenhuma eu consigo, então eu tenho que avaliar se eu estou no lugar certo. Com certeza. Paulo, quer falar uma coisa? Sim. Eu vi uma pergunta aqui da Carolina Correia. Legal. Que ela está perguntando, né, caso seja encontrada uma falha, né, num teste automatizado, se vale a pena reportar, né? Então, a finalidade da automação também, né, assim como o teste manual, é encontrar falhas, né, validar um processo. Então, você pode fazer da forma automatizada, pode fazer da forma manual, mas caso você encontre qualquer falha, qualquer não conformidade, você tem que reportar, né? E nos nossos códigos automatizados a gente já, junto, né, com a automação, já faz um relatório. Então, caso aquele fluxo não vá até o desfecho que tem que ir, né, essa falha, né, a razão da falha vai ficar evidenciada no relatório. Então, respondendo a Carolina Correia, e a Mariana também aqui embaixo já tinha antecipado isso, tem que se reportar sim. Legal, bacana. Aqui a gente não reporta, Paulo. Aqui a gente tem que corrigir na hora. Faca na caveira. Bom. Teste tem. A gente tem um. Mas você diz corrigir o defeito ou o código? Eu acho que ela está perguntando se o teste está com registro, problema, né? Com defeito, tem duas interpretações. Se for um bug que é de alguém que desenvolveu, a gente tem que reportar. Se for no código, se for uma falha minha, né, eu que codifiquei, falhou, aí sim, aí eu resolvo na hora. Não. Duas coisas. Se for um bug defeito, são três coisas, na verdade, né? Se for um bug que eu posso conviver com isso, eu abro um defeito, né? Se for um incidente, tem que corrigir na hora. Digamos, se for um incidente que eu estou dando prejuízo para o usuário final, digamos assim, se o meu usuário final não está conseguindo se logar no sistema ou de alguma forma a empresa está perdendo dinheiro, aí é um incidente, ou alguma coisa não está funcionando. Aí é um incidente, aí precisa parar tudo e corrigir. Mas a equipe de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Isso, não quer. Exatamente. Aí aqui tem um terceiro caso. O teste está quebrando. Aí o teste está quebrando. Primeira coisa, a gente tem um canal aqui que é um canal de plantão de testes. Aí a gente tem um engenheiro de teste que fica no canal de plantão. Aí o engenheiro de software pede ajuda, né? Se ele não consegue investigar qual que é o problema no teste. Aí o engenheiro de teste ajuda o engenheiro de software a ver o que está acontecendo. Se é um bug, lógico, porque assim, se o teste quebrou, concorda comigo que o engenheiro de software está desenvolvendo ainda, certo?
Sim, ou pode ser uma falha, pode ser em desenvolvimento ou uma falha de fato. Não, ele está desenvolvendo ainda, né? Se for na esteira, o engenheiro de software está desenvolvendo, né? Sim. Depende. Então, Oi, Anderson. Fala, Anderson. Oi? Fala, Anderson. Se eu entreguei um código, automaticamente a esteira deve rodar algum tipo de automação para que seja publicado no próximo ambiente, seja promovido para um ambiente de homologação, por exemplo. A automação vai pegar um defeito. Toda vez que o desenvolvedor entregar um código, a automação pode pegar um defeito. Sim, minha sensação... Um defeito bug, de produção. bug, né? Não, então... Não, em produção é incidente. Né? Conceitualmente pra gente, incidente em produção, em tempo de desenvolvimento é bug. Né? Se eu ainda não entreguei, né, eu estou em fase de projeto, bug. Porque ele é encontrado por testes. Né? Em produção, e já está lá, incidente, está dando prejuízo. Né? Mas entendo o seguinte, bug se não for registrado, como você controla? Como você controla quanto tempo você demora? As métricas, como você consegue as métricas se você não registrar? Aqui é um pouquinho diferente o conceito, mas vai lá. Estou falando de o teste quebrou antes de ir para a produção, certo? O teste quebrou. Okay. Então você vai investigar por que o teste quebrou, certo? Pode ser duas coisas. Ou o teste está com problema, ou seja, a aplicação está com problema. Ou a aplicação está com problema. Isso. Aí a gente tem um canal onde tem um engenheiro de teste que está de plantão. Esse engenheiro de teste, se o engenheiro de software não conseguiu identificar por que está quebrando, certo? O engenheiro de teste, junto com o engenheiro de software, vai analisar junto. Aí os dois vão verificar se é um bug ou se há um problema no teste. E se for um bug? Agora, desculpa, posso interromper um segundo? Sim. Qual o segmento de negócio que você está? Porque tem algumas coisas que, por exemplo, são softwares que não tem esteira. Eu costumo dizer que não tem esteira de integração, porque é porta giratória. Você pega um Spotify, um Netflix, esses caras não param de escrever código e fazer deploy o tempo todo. Então, não é nem esteira, é porta giratória. O negócio fica girando e fazendo deploy. Esses caras, o software está sempre vivo. Como você disse, o software está em desenvolvimento. Nesse modelo, esses caras estão sempre vivos. Aí você pega uma seguradora que o cara tem que botar uma versão e daqui a 3 meses ele vai mudar a versão. É um cenário completamente distinto e que se você não tiver o registro do defeito, você... Né, se deu defeito na automação na hora de subir, esse cara está com defeito que o script pegou, esse cara tem que ser registrado. Ele não pode ir para a produção, dependendo do tipo do defeito, se não tiver um registro, uma análise e uma solução adequada. Dependendo do defeito, você já sabe até que tem e deixa subir, porque já está previsto. Aqui a gente não tem promoção de ambiente para ambiente, tá? Aqui a gente tem a execução dos testes do pipeline sobe direto para produção direto, entendeu? A gente não tem fechamento de release, entendeu? Isso. Mas qual é o business? Oi? Qual é o business? É um CMS. A gente tem gestão de conteúdo, é uma plataforma de jornal. Ela é um dos concorrentes do The New York Times. Legal. Eu posso falar aqui porque a gente está... Eu acho que a gente não está sendo gravado. Estamos ou não estamos? Sim, mas não precisa falar, não. Não, a gente está sendo gravado. Então não posso. Não posso falar. Ele é um jornal de Nova York, ele é um dos concorrentes do The New York Times. Então, ele é um jornal. Então, basicamente, quando a gente lança essa feature, ele passa pela... eu abro um pull request, certo? Quando eu abro o pull request, ele já roda todos os testes automatizados ali, os testes automatizados da plataforma de publicação de conteúdo, entendeu? E, na verdade, o CMS tem duas partes, na verdade, tá? Tem o Content Management Service, que eu incluo conteúdo
na plataforma e eu tenho o de publicação, certo? Então, eu tenho uma esteira para aplicação que inclui conteúdo, aí eu tenho uma API que recebe esse conteúdo e salva no banco de dados, certo? E eu tenho essa outra esteira, que é a esteira que eu mexo mais, né? Que eu participo mais, que é essa esteira da publicação do conteúdo, entendeu? Então, essa outra esteira aí, ele roda todos os testes e quando ele roda e eu faço o merge, eu já faço release para produção, entendeu? Eu só mergei. Se passar pelos testes, né? E depois passou pelos testes. Se eu quiser, eu já posso fazer release para produção. Eu não tenho um ambiente de homologação para ir promovendo. Mas eu entendo que tem empresas que vão promovendo para vários ambientes até ir para produção. Por isso que eu estou falando que tem vários contextos. Na verdade, você está fazendo uma promoção, só que você só faz uma, né? Só faço uma. Você sai do ambiente de desenvolvimento para produção. Você tem que ter um ambiente para desenvolver. Só que faz isso o tempo todo. Pela dinâmica do negócio, essa esteira, ela é uma porta giratória, ela não para nunca. Não para. Então pelo modelo de negócio de onde você está, tem algumas características um pouco mais distintas, né? Você tem que subir com uma feature nova ou com uma correção de uma feature, enfim. Né? Mas só se passar nos testes. Isso, passou, subiu, um abraço, tchau. Só que, por exemplo, você às vezes tem... Só que às vezes você tem um lançamento de uma nova feature que ela é um conjunto de coisas novas, entendeu? Então, nem sempre você vai lançar uma parte, digamos assim, nem sempre você vai lançar tudo em sequência. Tem algumas coisas que você vai ter que esperar outras para lançar de uma vez só, entendeu? Várias páginas de uma vez só. Entende? Porque, por exemplo, a gente tem uma parte do fluxo que agora está num outro repositório. Então, quando a gente for lançar, é um repositório novo, um outro domínio, um outro subdomínio. Então, a hora que for feito o lançamento, a gente vai lançar com feature flag no domínio principal e depois ele vai navegar por essa outra página, entendeu? Então, assim, ela não vai ficar disponível nas buscas públicas e tal, mas a gente vai lançar direto para produção e depois a gente vai deixar ele disponível publicamente. É um pouco mais complicado. Aí são estratégias de release, né? Claro. Por exemplo, eu tenho dois tipos de lançamento nessa nova feature que a gente vai fazer. Tem o Canary Release, que a gente vai lançar a landing page com o Canary Release, que é a parte de Corporate Subscriptions, que é a parte de inscrições corporativas. Então, essa parte de Corporate Subscriptions a gente vai lançar para um grupo pequeno de empresas, entende? E essa outra página, que é a parte do checkout, que é a parte de pagamento, a gente vai fazer aquela virada de chave que é blue-green, entende? Porque nem todos vão ter acesso a isso. Então, ela não vai ficar exposto publicamente essa URL. Apenas se o usuário entrar por esse Canary, ele vai ter acesso a essa segunda, entendeu? Então, tem uma ferramenta de segurança que ela não vai dar acesso público a essa. Então, essa aqui vai ser blue-green, né? Esqueci agora. É blue-green, né? Esqueci aquela aqui da virada de chave total. E essa aqui vai ser o Canary, entende? Então, cada coisa tem uma estratégia de release. Então, é para você poder fazer a virada de chave. Excelente. Ô, Bárbara, só para confirmar aqui, você tinha um compromisso, né? 7 horas você precisa sair, não é isso? Eu preciso daqui 2 minutos. Então, não, eu lembrei disso agora. Eu falei, tá chegando 7 horas.
Bom, então queria te agradecer. A gente pode continuar por aqui, pessoal, batendo papo. E aí a gente trocando mais algumas ideias, respondendo algumas perguntas. Mas a Bárbara, ela precisa sair, que ela tem que dar aula ainda hoje, né? Então, te agradeço demais, Bárbara, a participação, toda a contribuição foi ótimo. Tenho certeza que trouxe muito insight para a galera aqui. Agradeço a disponibilidade aí, com certeza foi de bastante valia. Eu que agradeço, espero que eu tenha respondido as perguntas. Foi ótimo. E qualquer coisa, se alguém precisar conversar um pouco mais, eu estou disponível aí no meu LinkedIn, né? Então é só vocês entrarem em contato aí comigo, Bárbara Cabral. Se vocês procurarem, eu acho que deve ter só uma. Se não tiver, procura da Conceição, que vocês me acham. Isso aí. Tá bom? Obrigado, querido. Bárbara, beijo, obrigado. Deixa eu agradecer a Obrigado. Bárbara. Tchau. Fala aí, Paulo Mauri. também. Fala, Mauri. Uhum. Agradecer a Bárbara, ao Paulo. E também ao Guedes, né? Não sei se o Guedes estava aí, ele entrou e saiu. Mas também o Guedes, pô, nos forneceu um ambiente tão divertido para trabalhar. Tinha gente andando de carrinho aí, jogando fumaça, outros jogando serpentina e confete. A galera tá aí. Foi bem legal. O pessoal tá brincando aí foi embaixo. Foi divertido. Não, foi ótimo. Tenho certeza que... O Romulo tava rodando de carrinho aí um tempão. O pessoal ficou só brincando de carrinho aí. Bom, pessoal, acho que... Onde soltando purpurina. Carnaval é mês que vem, cara. Tem um lance aí de palmas aí que alguém fez aí, que fez um barulhinho que foi bem bacana antes, depois eu não consegui achar mais. Mas foi bem legal. Mais alguém aí tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer aí? De repente o Paulo. Paulo, você quer fazer mais algum comentário? Não, quero só agradecer aí pelo convite, agradecer a Patrícia, o Lucas. Parabéns, Paulo. Todo mundo aí que me apoiou aí na apresentação. Ótimo, obrigado, Paulo, por poder compartilhar. Galera aí que tá assistindo a gente, alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa aí, fica à vontade, gente. Aqui a gente tem oportunidade, porque a Bárbara saiu, que a gente finaliza não. A gente pode aproveitar o momento aqui ainda. Ninguém? Vou falar aqui, ó. Tem Fala aí, defeito. Fala aí, Anderson, o que foi? Tem que abrir defeito, tem que abrir defeito. Não, acho que na verdade, acho que o grande ponto aqui é o entendimento com relação ao registro, né? O registro ele é super importante, porque se a gente não fizer o registro, a gente não tem como metrificar. Então é importante que a gente tenha que a gente tenha essa informação, que a gente consiga trazer isso para uma ferramenta que seja, né? E aí não necessariamente tem que ser uma ferramenta específica, a gente tem que ter uma forma, um local para a gente poder registrar isso. E a partir disso a gente poder obter métricas e isso ser traqueado ali, a gente conseguir acompanhar, ter um acompanhamento tanto da resolução, da evolução, isso está linkado talvez a uma história, a um requisito, a um item, para que a gente consiga fazer esse link também. Então é super importante que a gente tenha esse registro para que a gente consiga então ter essa informação. Afinal de contas também a gente, quando fala de qualidade, fala de teste, a gente está trabalhando essencialmente com informação, né? Eu acho também que tem a questão do formato de trabalho dela, que é aquela que a gente chama de sala de guerra, que não é mais a sala de guerra, né? Hoje é o trabalho do dia a dia, né? Você tá ali um do lado do outro. Vai pro megafone aí, Patrícia, senão ninguém Vai pro megafone que tá baixinho. Tem que estar no megafone. Aperta o G aí e entra junto com ele. Entra aí, ó. Vai lá. É isso? Vai, Paty, entra ali no megafone. Isso aí. Aqui? Fala aí de novo. Isso. Agora foi. Eu acho que é no sentido de, falando, eu entendo o lado dela, que a gente fala muito de sala de guerra, né? Pra gente ainda, para várias empresas, clientes, enfim, eles já trabalham com aquele formato um do lado do outro. Não abre defeito não, daqui que eu já resolvo, já trata, né? Um pouco dessa visão, né? Da agilidade ali, do squad, agilidade do dia a dia, que é um formato que a gente ainda não conseguiu ter, né? Eu entendo que eles não sentiram ainda a necessidade de melhorar algum ponto do processo de qualidade deles. A hora que precisar melhorar algum ponto, a hora que precisar melhorar, por exemplo, o processo de desenvolvimento mesmo, aí eles vão precisar da informação. E aí sem informação você não consegue. Então imagina que você de repente começa a ter muito defeito, muito problema, muito incidente. Como que você vai identificar onde está a raiz do seu problema se você não registrou nada? Né? Quando chegar nesse ponto, eu acredito que hoje ela não está, ela ou a equipe lá, não está passando por isso, então realmente a necessidade ainda não veio. Mas em algum momento ela pode ser que não venha, pode ser que o trabalho ali, aquela equipe seja tão boa ao ponto de não precisar, mas um dia
pode acontecer de você precisar, de você poder identificar se um desenvolvedor precisa ser, de repente, retreinado ou adequado a alguma situação, ou até mesmo um engenheiro de qualidade, ou algum outro participante do processo, seja lá de qual equipe faça parte, você pode acabar de identificar que você precisa fazer alguma melhoria. Só que para identificar onde você precisa melhorar, você precisa registrar. E se você não tem a informação, você não toma decisão, né? Então, essa é a importância do registro do defeito, não só do defeito, mas de tudo que se faz. Então, sempre que puder registrar, registrem. Deixem lá para você conseguir saber o tempo que demora para resolver um defeito, você vai conseguir saber quantos defeitos você tem por cada história que você já desenvolveu. Se de repente você vai mexer numa história, você já consegue ver, pô, essa história aqui, ela de repente a top, tá no top 5 aqui de histórias mais defeituosas da empresa. Então você vai começar a olhar para ela com um olhar um pouco diferente, com um pouco mais de cuidado, a análise de risco vai ser um pouco mais criteriosa nessa história do que na história que nunca te deu dor de cabeça. Então, assim, é importante esse registro para você tomar as decisões certas e definir as estratégias certas. Ah, legal. E um ponto que eu queria comentar, que eu acabei não comentando quando ela falou, foi a questão de, às vezes, a gente está numa cultura realmente que não prioriza isso, que a gente está ali apagando incêndio o tempo todo, então não dá-se o tempo para que a automação ela possa acontecer. E eu acho que seguir uma estratégia onde você tente mostrar esse valor, onde você, por conta própria, ali, você toma essa iniciativa e faça uma POC, faça uma pequena apresentação, né? Então, pô, você está ali no dia a dia, todo dia você faz aquela mesma tarefa. Cara, você tem que ir lá testar um login, que todo dia é igual, todo dia é do mesmo jeito. Cara, por que você tem que gastar ali meia hora do seu dia fazendo esse teste, se você sabe que você vai fazer de novo no dia seguinte, para poder testar se ele está funcionando ou não? Se você de repente gastar 2 horas ali para fazer uma automação, nos próximos dias que você tiver que rodar isso, você vai gastar ali talvez 2 minutos para rodar aquilo só. Então, essa meia hora que você deixou de fazer essa tarefa manual, você investiu ali talvez uma parte do seu dia ou partes do seu dia por conta própria, mas você mostra esse valor através de uma POC, através de uma apresentação para sua liderança, e aí você talvez até tenha a oportunidade de convencer e mostrar que aquilo ali de fato pode mudar o jogo, né? Então acho que isso também, seguir nessa estratégia, eu acho que é um primeiro passo aí quando a gente tem uma cultura onde dificilmente a gente vai ter essa oportunidade, né? Perfeito, isso aí. Tem 2 aspectos, né? O aspecto do que o Anderson falou, que foi, eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque o produto já é um produto estável, já está no mercado há muito tempo, tem certa estabilidade e ele tem uma dinâmica muito grande. Então, duvido que no início da estruturação, enquanto foram lançar o produto, eles não tivessem não fizeram teste pra caramba, não registraram tudo, não foram achar a causa raiz. Agora, o que os caras fazem? São pequenas evoluções, porque o negócio já está sedimentado, tá certo? O cara é um jornal que briga com o New York Times. Você imagina se ele vai ficar tendo bug toda hora? É impossível. Isso já foi estressado. Isso aí, para mim, é claro e certo. E a dinâmica deles é uma dinâmica de não pode deixar o negócio fora do ar, não pode deixar nenhuma feature fora do ar. Não sei se vocês sabem como é que faz o deploy do Spotify, do Netflix. Eles vão fazendo por áreas. E eles têm um modelo de deploy que, se der errado, eles vão fazendo o rollback e vai botando o outro no ar. Então é um negócio bem sofisticado, fora do que é o normal do business que a gente enxerga por aí, e é bem específico. Acho que essa é a questão que eles têm lá, de não ficarem registrando e resolvendo. É isso, é a necessidade. Modo contínuo, hoje eles não têm essa necessidade, né? Não tem mais. Ou já tiveram, ou um dia vão ter. Enfim. Garanto pra você que não tem mais, que antes de botar o produto nosso, os caras não registravam o defeito. Duvido. Duvido. Você não vai brigar com o maior do mundo se você não tiver muito firme, né? Muito. Oi? E que o Júnior falou de fazer POC, a gente teve, acho que a Patrícia lembra, a gente teve no início da Ipiranga, antes de começar a automação, nós fizemos, não foi uma POC, não, nós fizemos um business case. Mais do que uma POC que mostrar que funciona, a gente fez um business case e provou que técnica e financeiramente a automação seria importante para eles. Então a gente pegou um produto, foi rodando, automatizou, foi rodando. Papai. Algumas versões acharam que era um produto que a Patrícia trabalhava. Esse aqui é o Paulo. Fala, B!
Aqui, vem cá. E depois de 3 releases a gente conseguiu mostrar. O Maurício que tá falando. Não só pelo aspecto técnico, Aqui. mas pelo financeiro também. E aí o negócio deslanchou. Esse é o desafio, né? Esse é o grande desafio aí, que o Paulo estava apresentando aí. Quem é esse? A menina, esqueci o nome dela, meu Deus. De chapéu. O desafio é cultural, né, cara? Muitas vezes. O desafio é esse. O desafio é convencer de que é necessário ela e tem um monte de coisa muito mais a interessante. ganhar do que a perder. E você tem que ter arquitetura pré-definida. Você não pode entrar num projeto que não tem arquitetura pré-definida. Ah, tá bom, a gente vai definindo no meio. Mas isso acontece o tempo todo, né, mano? Acontece o tempo todo. Papai, se botar você pega umas empresas estabelecidas, cara, a base arquitetural tem que estar firme, né? Tem que ser. Mas o Paulo falou bem aqui, cara. Não dá para automatizar o que tá ruim. Se você automatizar o que tá ruim, é fazer besteira mais rápido. Entendi. Imprimir. Com mais frequência. Você vai automatizar o caos, né, pô? Vai automatizar o caos. Exatamente. Então, assim, a base da automação ainda é o conceito, é o processo. Sem ele, não tem que automatizar. Show de bola. Mais alguém? Senão a gente encerra por aqui, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou colocação. Quem quiser aí pode assumir o posto. Moreira, quer falar alguma coisa aí? Grande guru, grande mestre Moreira. Quiser falar alguma coisa aí, assume o posto aí. Chega aqui no microfonezinho aqui, ó, no alto-falante. Você falando daí, ninguém te ouve não, Moreira. Vem pra cá, pro alto-falante aqui, ó. Eu sei que você tá tentando falar, mas a gente não vai te ouvir. Aqui onde eu tô aqui, ó. Isso. Aí, isso. Sai daí. Dá pra ouvir agora? Não, vem pro quadradinho. Eu tô aprendendo. Entra na caixinha laranja, na caixinha laranja. Onde tem alto-falante, Moreira. Aqui onde eu... Pro lado esquerdo, vem pra esquerda. Um pouquinho, não, pra esquerda. A outra esquerda. Quase um pouquinho. Aí. Não, eu tava falando que eu tô, cada vez que eu assisto a Eleb, eu aprendo cada vez mais, rapaz. Estou chegando à conclusão que o futuro vai ser teste por checklist, viu? A gente vai chegar, e dependendo do lugar, do projeto, das pessoas, disso, daquilo, a gente vai ter um elenco de coisas, tipo plano de teste, caso de teste, automação, release, é isso, é aquilo. Vai dizer, ó, nesse caso vai ser isso. O outro caso é isso e aquilo. Vai ser por checklist. E tem tantas opções, tantas culturas envolvidas, tantas tecnologias, tantas ferramentas, tanto tipo de gente, que eu estou chegando à conclusão que é quase impossível a gente ter uma forma padronizada de trabalhar como a gente pensava no passado, né? A gente tinha aquele modelo de funcionamento. Hoje em dia, esse modelo está caindo, está ruindo. Não pensa assim, não. Está evoluindo. Não, claro, ele está ramificando. Quando a gente está falando de ruindo, na realidade é evoluindo. Está evoluindo para uma situação como está ficando tão dinâmica, que a forma de testar também tem que ser dinâmica. A gente não pode ter processo predefinido. A gente vai ter que chegar, olhar a cultura, olhar a ferramenta, olhar o sistema, olhar o negócio, olhar isso, olhar aquilo, e dizer assim, bom, nessa situação aqui, a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Aí vai ficando 3, 4, 5 das 40 opções de possibilidades que tem um checklist. Então, eu acho que já é um pouco assim hoje. Pois é, a gente vai chegar à conclusão que tudo vai ser possível, tudo vai ser certo. Vai ter muita coisa, muito pouca coisa que vai ser errada. O que você deve decidir é o que é relevante para o projeto. Exatamente, exatamente isso. Não tem modelo padrão. Entendeu? O que existe é uma situação que a gente vai ter que fazer, que é o resultado, o negócio, as pessoas que você tem, a ferramenta que você tem. Um monte de situações que nunca a montagem da estratégia de teste foi tão importante. Exatamente. A gente vai ter um menu de opções e aí a gente monta alguma coisa que seja adequado, possível para aquela situação. Eu não acho que esse vai ser o desafio. Para mim, o desafio vai ser sempre o negócio. Você tá na caixinha, Maurício? Tá, né? Oi? Você tá na caixinha, né? Tá. Eu tô de Ghost do Moreira.
Vocês são um só agora. Somos um só. Simbiose. Então, eu acho que o desafio vai estar sempre no negócio. Não, entender o negócio e ter boas especificações para você poder fazer bons cenários de teste. A tecnologia, um dia é um jeito, outro dia é outro. Mas você sabe, Maurício, que às vezes o negócio ajuda e às vezes o negócio não ajuda. Você tem um negócio que é realmente, como por exemplo esse caso desse jornal, deve ser realmente uma coisa hiperdinâmica, mas você pode ter uma cultura dentro desse jornal que é um monte de cara que não acredita em nada, não acredita em documentação, não acredita em teste, não acredita em qualidade, um monte de coisa. Então, mas você tem que fazer. O mercado vai dizer se está certo ou está errado. Então, mas você vai ter que entrar numa situação como essa, tendo que colocar um determinado aplicativo na produção. Você vai dizer assim, vai ter que testar, vai ter que fazer um monte de coisa. Como é que você vai fazer isso aí? Você vai fazer dentro do que é possível. Dentro da conjuntura que você tem 500 opções que pode fazer, o que é possível fazer aqui? É isso. Mas exatamente isso que a gente começou a desenhar no processo que voltou para Azul, e o que o Anderson está falando é 100% certo. Cada vez mais a estratégia ela é preponderante. Você tem que entender onde você está, qual é o teu cenário. Exatamente. Você tem um universo de possibilidades, que você tem que saber escolher bem. Não só de tecnologia, mas de negócio também. De tudo. Até do processo. Tecnologia, cultura, tudo. Exato. E aí, o que a menina aqui falou que exemplifica isso. Né? Ela está no momento em que registrar defeito não faz parte do processo dela, porque não tem necessidade. A estratégia dela é outra. Olha, joga você vai pular alguns passos do processo para poder definir sua estratégia. A gente, quando tinha um incidente em produção, o cara corrigia, botava no ar depois de novo e depois que a gente ia testar. Porque tinha coisa que era showstopper. Então bota e corrige aí o cara ia lá, tirava um cartão do deck, né, Moreira? Rodava de novo. Incidente. Olha, acho que vai ter que dar uma explicação. Mas o dela é incidente o tempo todo. Vai ter que ter tem que dar uma claro, ela não que é um deck de cartões, hein? Acho que a 99% das pessoas não sabem o que é um deck de cartões. Não, só eu e você, o Queiroz já saiu. Muito bom isso aí. Isso é bom. Mas eu acho que o ponto principal aí que o Moreira falou é justamente a gente entender que não tem uma solução pronta, padronizada e que a gente possa pegar e querer Mas peraí. O cara vem do Piauí para ficar... Desculpa, Júnior, o cara vem do Piauí para ficar andando de carrinho na reunião, ó. Muito bom. Fala, Gilson. Bota um G aí para falar. Bota um G e sobe no lugar do Moreira aí. Aperta o G. Vem aqui. E aí, mas só para fechar, que, cara, a gente tem que entender o contexto, né? E adaptar o negócio, adaptar a realidade do time. Então não adianta querer vir com uma solução padronizada, né? Pronta, e querer empurrar para dentro de uma realidade, né? Não funciona mais. Não funciona. Isso o Moreira tem toda a razão. Tem casos que você não tem um front-end, aí tem que testar a aplicação, né? O microserviço, aí tem que fazer teste de API. Aí, se você já tem o front-end, você tem que fazer o teste automação, só que aí não dá para automatizar, tem um captcha, você precisa consultar a tabela, aí tem que ir para teste manual. Então você tem que estar preparado para o que você encontra, né? Exato. Mas essa preparação tem que ser no início do projeto, não antes de começar. Para você, depois de não estar no meio do negócio, falar, pô, tem captcha, eu não consigo automatizar, e já perdeu um tempo fazendo aquilo, se preparando para aquilo, né? Então, as coisas têm que ser bem planejadas. A estratégia serve para isso no começo, você entender o cenário que você está. Super importante, como o Anderson falou. Cada vez é mais importante. Eu concordo 100% com ele. E estratégia não é só para isso. Muitos casos, a gente tem pego algumas conversas aqui no mercado, que o cara bota o produto no ar, a gente viu agora também várias vezes, e o produto funciona direitinho, está testadinho, bacaninho, aí quando começa um bando de gente a usar, a porcaria cai. E aí os caras, mas eu não... Poxa,
não estava preparado para esse volume. Não estava porque não fez o teste. Não estava preparado? Isso aí está vendo toda hora. Para ninguém acessar. Do banco, esse dinheiro... Olha o Banco Central, olha o Banco Central aí com o devolve do dinheiro. Isso. A gente não estava preparado para essa quantidade de consulta. De brincadeira, né? Demoraram mais de um mês para botar. Só com piada para encerrar o nosso papo de hoje, eu consultei lá o meu... A gente na Prudential tá cobrando 168. Sabe quanto eu tinha? Todo mundo agora tá full 168 na Prudential. 12 centavos. E aí, além dos 168, a gente cobra ainda a hora extra também. Se eu fosse você, eu só não vai cobrar 168. Olha só, tem que te pagar em moeda, não é no banco, Anderson, olha, eu fiquei estressado. Uma moeda de 10 e 2 de 1 centavo. Tive que entrar naquele GovBR, tive que tirar a fotografia do GovBR. Demorou quase 10 dias para fotografar. Vocês não entenderam. Esperei o dia D para poder entrar. Quando entrei, 12 Aí o governo conseguiu convencer todo mundo a ter cadastro no GovBR. Exatamente isso, Anderson. Phishing, engenharia social. Agora os trouxa, agora tudo que é trouxa vai lá e vai ficar amarrado. Tá todo mundo cadastrado, tá todo mundo no nível prata, com cadastro de biometria. Porra. Exatamente. Os caras vão fazer o que quiserem. Pegou o velhinho aqui numa boa, rapaz. 12 centavos. Não deu nem pra comprar uma bala de coco, rapaz. Não tem isca melhor pra pescar brasileiro do que dizer que vai dar dinheiro, rapaz. Não é? O Pix é parecido, né? Transferência de dinheiro rápida, sem custo. Receita tá matando. O pessoal fica mandando até 0,01 reais aí, 0,1 centavos. Que bilhetinho, né? Pra poder mandar bilhetinho de amor. Pra mandar bilhetinho pro outro, né? Muito bom. Bom, pessoal, mais algum ponto aí? Alguma consideração, pergunta? Senão a gente vai encerrando por aqui. Já são 7h20, ó. Foi bacana. Queria saber se aquele café no cantinho ali pode beber quente o café, ou tá frio. Galera que tá aqui, quem quiser pode beber o café, fica à vontade. Se quiser pegar um carrinho para dar uma volta, ali, pode passear. Sai daqui da sala, vai lá para a parte central, ela pega o metrô, vai dar um passeio aí e conhecer melhor o metaverso. Espero que vocês tenham gostado da experiência de participar do evento aqui no metaverso com a gente. A gente espera que a gente consiga fazer os próximos aqui também, que seja bacana. Beleza. E a ideia aqui é justamente a gente ter esse ambiente mais lúdico, mais interativo, mais descontraído, para que a gente consiga fazer um evento mais leve aí. E acho que está muito dentro da proposta do iLab Talks, que é a gente fazer um bate-papo mesmo, que é a gente trocar ideia e não simplesmente ser só palestra, é mais pra gente interagir e como se fosse um papo de botiquinha aí, como o Amaury gosta de chamar. Beleza, gente? Beleza. Valeu a todos aí, obrigado. Aí. Valeu, galera. Grande abraço e uma boa noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Aí, acharam a palmas? Quem foi que achou as palmas? Quem é que mandou a palmas? Quem foi que achou as palmas aí? Fala aí. Quem descobriu? Alguém apertou. Eu tô apertando tudo quanto é botão aqui. A gente tá querendo descobrir como que são as palmas, ó. Tem o G, você vira um fantasminha. O Z você dança. O F você solta confete. Agora as palmas eu não descobri não, cara. Eu tenho as palmas aqui que faz o sinalzinho, 4, mas não o barulho, né, pô? 5, 6, 7, 8, beleza. 9, ninguém 0, vai contar o segredo não? Quem fez as palmas aí? Brincadeira. Então tá bom, gente. Obrigado aí. Uma boa noite a todos aí. Sacanagem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado a todos. Bem bacana. Valeu.